No final de 1987, eu já tinha deixado 283 corpos no chão. Mais do que qualquer outro em Hollywood, e com uma boa margem. Foram necessários 8 filmes para chegar a esse número. Mas eu consegui. E isso significava uma coisa: eu era uma estrela de filmes de ação. Meu nome brilhava acima do título da maioria dos meus filmes, em letras garrafais, exatamente como eu sempre sonhei. Eu estava no topo, era o que todos diziam. Jornalistas, executivos de estúdios, agentes, amigos, todos pareciam convencidos de que eu tinha chegado ao fim da linha, como se não houvesse mais nada a conquistar. O que mais o Arnold pode querer? Perguntavam, impressionados com o que eu já havia alcançado, como se não conseguissem imaginar o próximo passo. Mas eles estavam pensando pequeno. Meus sonhos tinham crescido, evoluído. Uma nova meta, bem maior, estava clara na minha cabeça. Eu não queria ser apenas a estrela de ação que lotava as bilheterias. Queria ser o protagonista, o ator mais bem pago de Hollywood. Para isso, precisava mostrar que eu era mais do que músculos e explosões. Queria revelar meu lado sensível, dramático, engraçado, humano. E para isso, precisava fazer comédias. Ninguém achou que seria uma boa ideia. Jornalistas torciam o nariz, dizendo que eu seria um desastre. Executivos dos estúdios acreditavam que o público não me aceitaria em papéis cômicos. Meus agentes alertaram que eu poderia ter que aceitar um cachê bem menor. Até alguns amigos achavam que eu passaria vergonha. Mesmo assim, resolvi arriscar. Bem-vindo de volta à nossa jornada com o livro Seja Útil, 7 ferramentas para a vida. Se você está chegando agora, já temos disponível aqui no canal o capítulo 1, onde tudo começa, e em breve adicionaremos os próximos capítulos para você acompanhar toda a obra. Hoje vamos mergulhar no capítulo 2. Jamais pense pequeno. Um convite poderoso para expandir sua visão de mundo e ultrapassar limites que talvez você nem soubesse que tinha. Então se prepare, porque esse não é apenas mais um vídeo, é um treino para a mente e para a vida. No ano anterior, eu tinha me aproximado de Ivan Reitman, um gênio da comédia, tanto como produtor quanto como diretor. Conversei com ele sobre minha visão, sobre o que eu queria alcançar. Ivan enxergava em mim o que eu queria mostrar ao mundo, um Arnold além do herói de ação. Ele entendeu minha ambição e também sabia como Hollywood funcionava, um lugar cheio de gente que prefere jogar seguro. O instinto deles era me manter na minha zona de conforto, porque era mais fácil. Arnold é cara de filme de ação, então é só mandar mais roteiros de ação. Eu sabia que não podia simplesmente bater na porta dos executivos pedindo um papel na próxima grande comédia. Se quisesse fazer isso acontecer, precisava chegar com um projeto tão bom que ninguém pudesse dizer não. Foi o que fizemos. Ivan chamou alguns roteiristas amigos para criar ideias, e nós dois nos reunimos, discutimos, até encontrar um que nos empolgasse e que tivesse potencial para conquistar os estúdios. Assim nasceu Irmãos Gêmeos, uma comédia sobre 2 irmãos, Julius e Vincent, criados em um experimento científico e separados ao nascer, que se reencontram 35 anos depois. Eu seria Julius, o irmão perfeito. Danny DeVito faria Vincent, um vigarista que Julius tira da cadeia ao pagar sua fiança. Éramos uma dupla imbatível. Meus últimos filmes tinham sido Comando para Matar e O Predador. Danny vinha de Tudo por uma Esmeralda e 5 temporadas de Táxi. Ivan tinha acabado de dirigir Os Caça-Fantasmas. Quem não ia querer fazer um filme com a gente? Surpreendentemente, muita gente em Hollywood. Todos adoravam a ideia, mas alguns executivos não conseguiam me imaginar como protagonista de uma comédia. Achavam que eu não convenceria ao lado de Danny, que era um mestre da comédia. Outros simplesmente não acreditavam que eu seria engraçado, independente de quem estivesse comigo. E havia aqueles que até viam o potencial da nossa química, mas tinham medo do risco financeiro. Estávamos no auge, e nossos cachês não eram baratos. Se o estúdio pagasse o que pedíamos, o filme seria caro demais e precisaria de um sucesso estrondoso para dar lucro. Eu, Ivan e Danny nos unimos para bolar uma estratégia. Amávamos o roteiro e tínhamos certeza de que o filme seria um sucesso se conseguíssemos o financiamento. Só precisávamos convencer um estúdio a apostar na ideia.
Nossa solução? Minimizar o risco deles ao máximo. Decidimos abrir mão de qualquer pagamento inicial. Se um estúdio topasse produzir irmãos gêmeos, nós três trabalharíamos sem salário. Em troca, ficaríamos com uma parte dos lucros, o chamado back-end, em Hollywood. Só ganharíamos se o filme desse dinheiro. Era uma aposta arriscada. Naquela época, estúdios raramente dividiam lucros com atores, e ainda é assim. Havia um risco profissional enorme para cada um de nós, além do risco financeiro de trabalhar de graça. Mas estávamos confiantes, e essa confiança era o que ia transformar os pessimistas em otimistas. Decidimos que, se íamos apostar em irmãos gêmeos, tínhamos que ir com tudo. Encontramos nosso grande aliado em Tom Pollock, presidente da Universal. Ele compartilhava a mesma visão que eu e Ivan tínhamos sobre o potencial do filme. Chegou a insistir para que aceitássemos um adiantamento, mas mantivemos o plano original, nada de pagamento inicial, só lucros no final. Tom topou, e foi assim que no início de 1988, começamos a filmar em Santa Fé, no Novo México. Em 1989, não só fizemos uma pré-estreia de gala no Kennedy Center para o presidente eleito George W. Bush, como também ultrapassamos a marca de $100 milhões nas bilheterias americanas, meu primeiro filme a alcançar esse feito. Até hoje, quando conto isso, as pessoas ficam chocadas, mas Irmãos Gêmeos foi o filme mais lucrativo da minha carreira. Se tem alguém em Hollywood que pensa ainda mais grande do que eu, esse alguém é James Cameron. Somos amigos há quase 40 anos, e fizemos 3 filmes juntos. 2 deles, O Exterminador do Futuro 2 e True Lies, foram as maiores bilheterias da história na época de seus lançamentos. True Lies foi o primeiro filme a ter um orçamento oficial acima de $100 milhões. Mas o que realmente diferencia Jim é sua capacidade de se jogar de cabeça nos projetos. Ele faz isso como ninguém. Em alemão temos um ditado, wenn schon, denn schon, algo como se é para fazer, faça direito. Jim é a personificação disso. Sempre foi assim, desde que o conheci. Acho que ele desenvolveu essa mentalidade no início da carreira, quando trabalhava com maquetes e design de produção. Esses trabalhos exigem um nível de realismo e autenticidade que não permite meio termo. Não dá para ser mais ou menos. Tudo precisa ser perfeito, dos grandes elementos aos menores detalhes. Essa lógica também se aplica ao fisiculturismo. Em uma competição você é avaliado por 4 critérios principais: massa muscular, proporção, definição e presença no palco. Dentro de cada um desses, há inúmeros detalhes que precisam ser trabalhados para alcançar a pontuação máxima. Se você quer vencer, não pode negligenciar nada, seja um músculo grande ou pequeno. Perdi minha primeira competição nos Estados Unidos, em Miami, em 1968, porque fiquei para trás em definição. O vencedor, Frank Zane, um cara menor, tinha um corpo muito mais esculpido que o meu. Eu parecia liso demais. Percebi que tinha ignorado um aspecto crucial, e isso aconteceu porque descuidei de 2 detalhes menores: meu abdômen e minhas panturrilhas. Quando me mudei para Venice, um mês depois, e comecei a treinar na Gold's Gym, vi onde estava errando. Nos Estados Unidos, os profissionais davam muito mais atenção aos músculos individuais do abdômen. Na Europa, fazíamos abdominais e exercícios básicos para a parte superior e inferior do abdômen, mas eu não ia além disso. Não trabalhava os oblíquos internos, o transverso abdominal ou o serrátil que ficam nas laterais do peitoral. Olhando as fotos daquela competição ao lado de Frank, a diferença era clara. Meu tanquinho era decente, mas o dele parecia esculpido em pedra, como se tivesse saído de um livro de anatomia. Eu precisava treinar como os americanos, só que com mais intensidade e por mais tempo. E havia as panturrilhas. Elas não têm o mesmo glamour dos peitorais, dorsais ou dos músculos de praia como o bíceps e deltoides, mas são igualmente cruciais para a simetria de um corpo perfeito, no ideal clássico grego. O problema é que as panturrilhas são músculos de contração lenta, feitos para resistir, já que os usamos o tempo todo ao caminhar. Por isso, são extremamente difíceis de desenvolver.
Naquela época, muitos atletas simplesmente aceitavam que suas panturrilhas não cresciam ou as ignoravam, já que ficavam escondidas por calças ou meias de treino. Além disso, difícil até vê-las bem no espelho da academia. Mas eu sabia que as minhas não estavam à altura. Se quisesse ser o melhor, precisava enfrentar esse desafio de frente. As panturrilhas são como os bíceps das pernas. Meus bíceps tinham 60 centímetros, mas minhas panturrilhas estavam longe disso. Para mim, isso era um problema. Um corpo desproporcional não ganha o Mister Olímpia, e eu vim para os Estados Unidos para ser o melhor fisiculturista do mundo. Não ia deixar um detalhe como esse atrapalhar meu sonho. Se era para fazer, eu ia fazer direito. No dia em que percebi isso, cortei as pernas de todas as minhas calças de moletom para deixar as panturrilhas à mostra no espelho, mesmo enquanto treinava outros músculos. E passei a treinar panturrilhas todos os dias. Antes elas eram a última coisa na minha lista. Agora eram a primeira. Centenas de quilos no aparelho de panturrilha, dezenas de repetições, 7 dias por semana. Não tinha como não notar minhas panturrilhas enquanto eu andava pela academia. E meus adversários também começaram a reparar nelas à medida que cresciam. Um ano depois, conquistei o primeiro dos meus 7 títulos de Mister Olímpia. Todo aquele foco no abdômen e nas panturrilhas fez diferença? Provavelmente. Mas com certeza teria feito diferença se eu não tivesse feito. James Cameron entende isso como ninguém. Foi por isso que Titanic custou 200 milhões de dólares. Um valor inédito para a época. Quando decidiu fazer o filme, Jim queria contar a história do naufrágio mais famoso do mundo de um jeito único, porque ele mesmo o havia visto de uma forma que poucos viram. Em 1995 ele mergulhou, literalmente, de cabeça, descendo em um submarino russo, até os destroços do Titanic no fundo do mar. Ele queria que o público sentisse o que ele sentiu. A imensidão do Atlântico Norte, o desespero do naufrágio, a grandiosidade do maior navio de passageiros já construído. Tente ser perfeito, ele dizia. E fez ser perfeito. Jim construiu um Titanic quase do tamanho real. Com 236 metros de comprimento, dentro de um tanque de água de 40 milhões de dólares numa praia em Baja, México. A proa do navio afundava na água. A popa se erguia a 90 graus, e os cenários internos também se inclinavam. No exterior, uma plataforma com câmeras e luzes, suspensa por um guindaste, se movia para capturar cada ângulo do casco. Era um projeto ambicioso com efeitos especiais que precisavam se mesclar perfeitamente aos efeitos práticos filmados no set. Qualquer erro poderia tornar o filme exagerado, monótono ou irreal. Para tornar sua visão realidade, Jim não abriu mão de nada. Cada detalhe tinha que ser historicamente preciso: o carpete, os móveis, a prataria, os lustres, a madeira dos corrimãos, tudo idêntico a 1912. Até os pratos tinham o emblema da White Star Line. Ele conversou com cada figurante, dando a todos uma história individual. Jim foi com tudo, e mais um pouco. As filmagens levaram 7 meses. Titanic estreou em 19 de dezembro de 1997, arrecadando 28 milhões de dólares no fim de semana de abertura e ultrapassando 100 milhões até o fim do ano. Quando saiu dos cinemas, tinha faturado 1,8 bilhão de dólares mundialmente, tornando-se o filme de maior bilheteria da história. Manteve esse recorde por 12 anos, até ser superado por outro projeto ainda mais ousado de Jim, Avatar. O comprometimento total de Jim fez diferença para Titanic e Avatar? Não sei. Mas sei que teria feito diferença se ele não tivesse ido tão fundo. É assim que você deve perseguir seus objetivos, sejam eles grandes ou pequenos. Se você é o primeiro da sua família a entrar na faculdade, não se contente em apenas passar de ano ou sair com um diploma. Sonhe em aprender algo que transforme sua vida. Sonhe em se tornar uma versão melhor de si mesmo. Sonhe em estar entre os melhores alunos, não apenas em se formar. Se quer ser policial, não mire só no distintivo ou na aposentadoria. Pense em crescer na carreira, em fazer a diferença, em ser o melhor no que faz. Vá com tudo sempre. Mire alto. Faça o bem, inspire os outros. Se você quer ser eletricista ou mecânico,
Não se contente apenas com uma oficina própria ou em passar pela escola técnica no piloto automático. Dedique-se a aprender o ofício de verdade. Torne-se tão bom que possa transformar sua comunidade. Se seu sonho é ter filhos, não ache que basta pagar as contas e pronto. Seja um exemplo incrível, crie filhos saudáveis, amorosos, que vão crescer e fazer coisas extraordinárias no mundo. O que quero dizer é, se for fazer algo, faça com tudo. Não é só porque se entregar de corpo e alma pode levar ao sucesso, mas porque não se entregar garante o fracasso. E não é só você que sofre com isso. Quem está ao seu redor também sente o impacto. É como aquela frase motivacional meio cafona, mire na lua. Mesmo que erre, você vai parar entre as estrelas. Ignorando o fato de que quem inventou isso claramente nunca estudou astronomia, a ideia é que, se você sonhar grande e se dedicar ao máximo, mesmo que não alcance o objetivo principal, ainda assim terá conquistado algo incrível. Seja um diploma, uma carreira como policial, mecânico, ou ser um pai ou mãe excepcional. Mas o outro lado da moeda é igualmente importante. Se você mirar apenas no mínimo, o suficiente, os grandes sonhos ficarão automaticamente fora de alcance. Você perde a motivação para se entregar aos detalhes que separam o bom do extraordinário. Se eu tivesse me contentado em ser apenas o Mister Áustria ou Mister Europa, nunca teria me preocupado com os músculos serráteis ou o tamanho das minhas panturrilhas, e com certeza nunca teria sido Mister Olímpia. Se Jim Cameron tivesse se satisfeito com um filme épico qualquer sobre o Titanic, não teria se importado com o logotipo em uma xícara de chá que ninguém veria ou com a história de um figurante sem falas. E Avatar nunca teria existido. Não estou dizendo que ser Mister Áustria ou fazer um filme épico não sejam conquistas válidas, ou que ter um diploma, uma oficina ou filhos não seja motivo de orgulho. Mas nada disso justifica fazer as coisas pela metade. Não importa o tamanho do seu sonho, se você não se esforçar, não mergulhar de cabeça, não cortar as pernas das calças de moletom quando necessário, vai acabar se decepcionando. Como disse o filósofo estoico Sêneca, nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrenta adversidades, pois ele não pode provar sua capacidade. Ignore os pessimistas. Sempre haverá pessoas que duvidam de você e do seu sonho. Dirão que é impossível, que você não vai conseguir, que isso não dá certo. Quanto maior o seu sonho, mais você vai ouvir isso e mais pessimistas vão cruzar seu caminho. Ao longo da história, grandes mentes criativas enfrentaram esse tipo de resistência. O autor de O Senhor das Moscas foi rejeitado 21 vezes por editoras. Harry Potter, de Joanne K. Rowling, levou 12 nãos. O quadrinista Todd McFarlane foi rejeitado 350 vezes por editoras de quadrinhos. Andy Warhol ofereceu um desenho de graça ao Museu de Arte Moderna, e eles o devolveram. Francis Ford Coppola foi demitido várias vezes durante a produção de O Poderoso Chefão, porque não acreditavam na sua visão. Bandas como U2 e Madonna foram recusadas por gravadoras antes de conseguirem um contrato. No mundo dos negócios, é a mesma coisa. Os fundadores do Airbnb foram rejeitados por todos os 7 investidores a quem apresentaram o projeto. Steve Jobs foi demitido da própria empresa. A primeira empresa de animação de Walt Disney faliu. A Netflix tentou se vender para a Blockbuster por $50 milhões, e os executivos riram da oferta. Jack Ma, fundador do Alibaba, foi rejeitado por Harvard 10 vezes e, em certo momento, não conseguia emprego nem no KFC. Até os inventores das maiores inovações tecnológicas do século XX foram ridicularizados, chamados de loucos ou idiotas por quem entendia do assunto. Arthur Jones, criador das máquinas Nautilus, recebeu uma carta dizendo: "Isso é impossível. É um fato." O que todas essas pessoas brilhantes têm em comum? Elas ignoraram as críticas e persistiram. Pessoas negativas sempre vão existir, mas isso não significa que elas têm o poder de definir sua vida. Não é que sejam más pessoas. Muitas vezes elas só estão presas ao que é seguro ou familiar. Cabe a você seguir em frente com tudo e provar que estão erradas. Essas pessoas negativas não são úteis para quem tem grandes sonhos. Elas têm medo do diferente, do desconhecido, de correr riscos ou de se expor. Nunca tentaram o que você está tentando.
Nunca traçaram uma visão grandiosa para suas vidas e criaram um plano para torná-la realidade. Nunca mergulharam de cabeça em nada. E sabe como eu sei disso? Porque, se tivessem, jamais diriam que seu sonho é impossível ou que você deveria desistir. Pelo contrário, elas te incentivariam, como estou fazendo agora. Quando se trata dos seus objetivos, essas pessoas não sabem do que estão falando. E, se nunca tentaram o que você está tentando, por que você deveria dar ouvidos a elas? A resposta é simples: não deveria. Ignore-as. Melhor ainda, use o pessimismo delas como combustível. Em 1975, com o Mr. Olympia se aproximando, dei várias entrevistas para revistas de fisiculturismo, fitness e até veículos maiores. A pergunta era sempre a mesma: por que eu estava deixando o fisiculturismo e quais eram meus planos? Eu respondia com a verdade. Já tinha conquistado tudo o que queria no fisiculturismo, e as vitórias não me traziam mais a mesma emoção. Eu precisava de um novo desafio. Disse que ia promover competições de fisiculturismo e que queria me tornar ator. Não qualquer ator, mas uma estrela. Dá para contar nos dedos quantos jornalistas reagiram como Ivan Reitman reagiria anos depois, dizendo: sabe, isso faz sentido. A maioria sorria com desdém, revirava os olhos ou ria na minha cara. Até os fotógrafos e cinegrafistas ao redor, que assistiam às entrevistas, caíam na gargalhada. Dá para ouvir isso em alguns vídeos antigos que ainda existem. Mas eu não me abalei. Pelo contrário, aceitei as dúvidas deles. Eu queria ouvir aquelas risadas quando falava dos meus planos de virar ator. Elas me motivavam. Eu precisava disso por 2 motivos. Primeiro, porque ser um ator de sucesso é difícil para qualquer um, e com meu currículo, um fisiculturista austríaco com sotaque forte, seria ainda mais complicado. Eu não queria ser apenas um coadjuvante correndo Los Angeles atrás de papéis com 2 falas. Meu plano era ser o próximo Red Park, interpretando heróis lendários como Hércules, ou um Charles Bronson derrubando vilões em filmes de ação. Quando encontrava diretores de elenco e produtores, contava a minha visão, e eles sugeriam papéis como segurança de boate ou soldado. Filmes de guerra sempre precisam de nazistas, diziam, como se isso fosse me animar. Lembro de um cara na Gold's Gym, um dublê que, antes mesmo de eu vencer meu primeiro Mr. Olympia, disse: posso te arrumar um trabalho em guerra, sombra e água fresca agora. Além do esforço para me tornar um bom ator, aulas de atuação, improviso, inglês, dicção e até dança, eu precisava de toda a motivação possível para superar o ceticismo de pessoas influentes que podiam bloquear meu caminho. O segundo motivo era que a negatividade sempre fez parte da minha vida. Cresci na Áustria, onde a motivação muitas vezes vinha de reforços negativos. Um exemplo disso era um livro infantil popular na minha época, Der Struwwelpeter, com fábulas sobre crianças mal comportadas que causavam desastres terríveis. No Natal, São Nicolau trazia presentes para as crianças boas, mas vinha acompanhado do Krampus, um demônio com chifres que assustava e punia as desobedientes. Em vilarejos como tal onde cresci, os pais se fantasiavam de Krampus para aterrorizar os filhos dos vizinhos no dia de São Nicolau. Meu Krampus era o vizinho do andar de baixo. Meu pai era o Krampus de várias famílias do vilarejo. O Krampus e Der Struwwelpeter cumpriam seu papel, mantinham as crianças na linha. Para mim, as risadas e o ceticismo dos outros eram como o Krampus, um lembrete de que, para alcançar meus sonhos, eu precisava ignorar as vozes negativas e seguir em frente com tudo. Para algumas pessoas, como eu, o reforço negativo não é um obstáculo, mas um combustível. Não me fazia querer ser bonzinho, mas sim escapar, buscar algo maior, mais grandioso. Desde criança eu era assim. Transformei toda a negatividade jogada na minha direção em motivação. Quer me fazer levantar 230 quilos no supino? Diga que é impossível. Quer garantir que eu me torne uma estrela de cinema? Ria do meu sonho e diga que não vou conseguir. Quando se trata das pessoas negativas no caminho dos seus objetivos, você tem uma escolha: ignorá-las ou usar o que elas dizem como motivação. Mas nunca, jamais, acredite nelas. Nada de plano B. Em 2003, quando me tornei governador da Califórnia,
Herdei um mar de negativismo na forma da Assembleia Legislativa. Os democratas não queriam ouvir minhas ideias porque eu era republicano e defendia um orçamento equilibrado, sem gastar o dinheiro das futuras gerações. Os republicanos não confiavam em mim por causa das minhas posições sobre meio ambiente, controle de armas e reformas na saúde. Era um cenário complicado, mas eu precisava deixar o pessimismo de lado. Meu trabalho era encontrar formas de colaborar com todos, aprovar leis que beneficiassem os californianos. Isso significava ceder em alguns pontos. Quando encontrávamos um objetivo comum, desde que não fosse algo que prejudicasse o povo, eu trabalhava com a Assembleia para avançar projetos de lei. Com o tempo, os líderes em Sacramento perceberam que eu era razoável, não uma marionete do meu partido. Eu era confiável e podíamos trabalhar juntos. Mas nos 2 primeiros anos, enquanto tentava implementar mudanças, sempre havia um momento nas reuniões que me fez enxergar uma nova meta para meu mandato. Era assim. Eu e minha equipe nos reuníamos com um legislador para discutir um projeto de lei que eu propunha. Eu explicava os custos, os benefícios para o distrito dele e pedia seu apoio. O legislador dizia que o projeto era necessário, que ajudaria seus eleitores. Mas então ele se recostava na cadeira e soltava: "Adorei, mas não posso levar isso para o meu distrito." Como novato na política, eu não entendia. Como assim? Não pode levar para o seu distrito? Pega um avião, volta para lá, conversa com seus eleitores e explica o que estamos tentando fazer em Sacramento. Aí me explicaram: se eu apoiar esse projeto, perco a próxima eleição. Vão dizer que não sou liberal ou conservador o suficiente. Sou uma aposta segura, e apoiar isso me tornaria arriscado. Eles falavam do impacto das manipulações políticas nos distritos eleitorais, uma prática comum não só na Califórnia mas em todo o país, há séculos. Quando descobri que um dos grandes motivos para a estagnação legislativa era a forma como os distritos eram redesenhados a cada 10 anos, pelos mesmos políticos que se beneficiavam disso, vi que precisávamos mudar esse sistema. Essa virou uma das minhas maiores missões como governador. Quando propus uma reforma para redesenhar os distritos por meio de um plebiscito em 2005, a reação foi como se eu estivesse confiscando algo sagrado dos legisladores. Ninguém gostou. Muitos ficaram furiosos. Diziam que era impossível, que não ia acontecer, que eu não conseguiria. Esse foi o primeiro erro deles. Quando o plebiscito de 2005 rejeitou a reforma, eles acharam que eu desistiria, que mudaria de foco, que seguiria em frente. Esse foi o segundo erro. Quando um objetivo como a reforma dos distritos se torna claro na minha mente, eu não esqueço. Não sigo em frente. Não desisto. E não aceito meios termos. Para mim, não existe plano B. O plano B é uma armadilha. Ele não leva ao sucesso. Ele é o caminho para o fracasso. Nos 3 anos após a derrota do plebiscito de 2005, não desisti da reforma dos distritos eleitorais. Conversei com todos que estavam abertos a uma discussão honesta. Pedi opiniões de todos os lados e refinei a proposta. Em 2008 apresentei uma nova medida, ainda mais ousada que a anterior, que havia perdido por 19%. Dessa vez vencemos com quase o dobro dos votos. Em 3 anos dobramos o apoio dos eleitores e colocamos o poder de redesenhar os mapas eleitorais nas mãos do povo. Isso é o que acontece quando você pensa grande, mergulha de cabeça, ignora os pessimistas e não desiste. Coisas incríveis podem transformar sua vida e a de quem está ao seu redor de formas que ninguém imaginava. O plano B é perigoso porque é a saída fácil. Quando as coisas ficam difíceis, saber que existe um plano reserva torna tentador abandonar o sonho principal. No momento em que você cria um plano B, dá voz às pessoas negativas e legitima suas dúvidas. Pior, você começa a duvidar de si mesmo, virando mais uma pessoa negativa num mundo que já tem demais delas. Esqueça o plano B. Foque no plano A com tudo que você tem. Há uma história sobre Sir Edmund Hillary, o primeiro a escalar o Everest. Ao voltar ao acampamento base, jornalistas perguntaram como era a vista do topo do mundo. Ele disse que era incrível porque de lá viu outra montanha no Himalaia que ainda não tinha escalado e já estava planejando a rota para conquistá-la.
Alcançar o topo não é o fim, é o começo de uma nova perspectiva. Você vê desafios que antes estavam fora de alcance e encara os antigos de forma diferente. Uma grande vitória abre as portas para outras. Depois de escalar o Everest, Hillary conquistou outros picos. Após O Exterminador do Futuro e O Predador, arrisquei na comédia com Irmãos Gêmeos e Um Tira no Jardim de Infância, que se tornaram os maiores sucessos da minha carreira até então. Após esculpir o Davi, Michelangelo não parou, ele lhe pintou a Capela Sistina, uma das maiores obras-primas da Renascença. Após fundar o PayPal e revolucionar os pagamentos online, Elon Musk não se aposentou. Ele transformou a Tesla em líder de carros elétricos e criou a SpaceX para revolucionar as viagens espaciais. Realizar um sonho te dá clareza para enxergar mais longe, no mundo, rumo ao que é possível, e dentro de você, para entender do que é capaz. É por isso que tão poucas pessoas que alcançam algo grandioso simplesmente desistem e somem. Quem pensa grande e vence continua sonhando, se esforçando, mirando mais alto. Pense na última vez que você fez algo difícil e sentiu orgulho. Você parou depois disso? Claro que não. O sucesso te deu confiança para tentar coisas novas, maiores. Grandes pessoas, artistas, escritores, empreendedores, podem até não repetir o maior sucesso, como um hit único ou um livro marcante, mas nunca param de criar, de sonhar. Eles não dizem, cheguei onde queria, acabou. Enquanto estiverem vivos, vão continuar perseguindo a visão que têm para suas vidas. Pensar grande e vencer muda você. Pelo menos mudou a mim. Fiquei viciado nisso, porque aprendi que os únicos limites reais estão na nossa mente. Nosso potencial, o meu, o seu, é ilimitado. Ver alguém como eu ou você superar barreiras e alcançar o impossível desperta algo poderoso nos outros. Quando pensamos grande e realizamos nossos sonhos, mostramos que o potencial de todos é ilimitado. Antes de Sir Edmund Hillary e Tenzin Norgay chegarem ao topo do Everest em 29 de maio de 1953, após 32 anos de 9 expedições fracassadas, ninguém achava que era possível. Mas em apenas 3 anos, 4 alpinistas suíços também conseguiram. Em 32 anos, mais de 200 pessoas escalaram o Everest. Quando Doug Hepburn levantou 227 quilos no supino em 1953, era um feito mítico. Décadas depois, Bruno Sammartino superou isso com 256 quilos. Eu levantei 238. Hoje o recorde sem assistência está acima de 340 quilos. Eu vi isso acontecer na minha própria vida. Antes de mim, ninguém saía da Áustria para os Estados Unidos. Talvez você fosse para a Alemanha trabalhar em fábricas ou, se fosse muito aventureiro, para Londres, num escritório. Mas Estados Unidos? Impensável. Depois que ganhei o Mr. Olympia e fiz os filmes do Conan, comecei a ver austríacos e alemães por toda Los Angeles, no mercado fitness, em Hollywood, em várias áreas, inspirados pelas mesmas revistas onde li sobre Reg Park anos antes. Sem pretensão, abri uma porta. E eles tiveram a coragem de atravessá-la. Ver alguém com um sonho louco se jogar de cabeça e vencer é transformador. É como mágica, destrava um potencial que nem sabíamos que existia. Se Reg Park, de uma cidadezinha na Inglaterra, virou um Mr. Universo e astro de cinema, por que eu não poderia? Se milhões de imigrantes chegaram aos Estados Unidos com uma mala e um sonho e construíram uma vida, por que eu não poderia? Se Ronald Reagan, ator, virou governador da Califórnia, por que eu não poderia? E se eu conseguir, por que você não conseguiria? Sou um pouco lunático, admito. Não faço nada como uma pessoa normal. Meus sonhos nunca foram comuns. Minha tolerância a riscos é estratosférica. Tudo que faço é exagerado. Como fisiculturista, treinava de 4 a 5 horas por dia. Como ator, mergulhei em filmes de alto risco e grandes orçamentos. Como político, administrei a 6ª maior economia do mundo. Como filantropo, meu foco é o meio ambiente. Quero ajudar a salvar o planeta. É assim que penso grande. Às vezes, me pergunto como seria minha vida se eu tivesse escolhido diferente, sonhado menor. E se eu tivesse ficado na Áustria e virado policial como meu pai? E se o fisiculturismo fosse só um hobby?
E se eu tivesse ouvido os produtores que sugeriram mudar meu nome, ou deixado as risadas dos jornalistas me abalarem quando disse que seria ator? Como seria se bom o suficiente tivesse sido bastante? Não sei e não quero saber. Uma vida de sonhos pequenos, vivida sem paixão, fazendo o que todo mundo faz. Para mim, isso é uma morte lenta. Não quero isso, e você também não deveria. Sonhar grande não exige mais energia do que sonhar pequeno. Pegue um papel e escreva sua visão. Agora risque e escreva de novo, mas maior. Viu? Mesma energia. Pensar grande é tão difícil quanto pensar pequeno. A única barreira é se dar permissão para isso. Eu não só te dou essa permissão, eu exijo isso de você. Porque seus sonhos não impactam só você. Eles podem transformar a vida das pessoas ao seu redor, inspirando-as a também sonharem grande e cruzarem suas próprias fronteiras. Ao traçar novos caminhos na sua vida, você pode estar abrindo portas para pessoas que nem sabem que estão observando. O tamanho do seu sonho, a forma como você se entrega a ele ou desiste diante do primeiro obstáculo, tudo isso importa. Importa para sua felicidade e sucesso, claro. Mas também importa porque pode transformar o mundo, indo muito além do impacto direto na sua vida. Seus passos inspiram outros a sonharem grande, a persistirem e a mudarem suas próprias realidades.